Jornal Alerta Corinthians trazendo mais um vídeo sobre as negociações, mercado da bola, notícias quentinhas para você. E vamos para o vídeo. E o Corinthians tem interesse e busca um empréstimo. Mas o Hernan já avançou nessa apuração e seria uma oferta, né, Hernan? O Corinthians tem uma oferta feita verbal para os representantes e que ela vai se materializar para o Wolfsburg. A ideia é um empréstimo. Um empréstimo. Por quê? Porque o Corinthians não tem 15 milhões de euros para pagar no jogador. É um empréstimo. O Corinthians busca, vai estar buscando tanto volante assim. É importante a gente citar o quê? O Corinthians perde o Maicon, o Corinthians tem uma treta para resolver com o Martínez, não se sabe o que vai acontecer, e vai chegar oferta pelo Breno Bidon ainda nessa janela. Vai vender? Não se sabe. Então o Corinthians está se cercando de várias opções de mercado para ter volantes, primeiro, segundo volante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alisson também, que tem avanço. Então, assim, é um Corinthians que está on no mercado. E o Vini Souza, que o Felipe está trazendo aqui junto comigo essa informação, é tratado ainda com complexidade. Por quê? Porque é um jogador que você tem que tirar da Europa, é um empréstimo. Você vê os tubarões do mercado hoje, estão trazendo esses caras da Europa pagando. O Corinthians não tem grana para isso. É uma reconstrução, é um novo trabalho, uma nova diretoria, uma gestão que está começando, acabou de cair o Transfer Ban. Então, assim, é um empréstimo e aí tem que ver se os alemães vão se empolgar com a ideia. Quando você fala do Tubarão, é assim, esse movimento do Cruzeiro contratar o Gerson, do Flamengo Paquetá, exato. Do Vitor Roque no Palmeiras, isso. Corinthians John Arias. É isso. Isso o Corinthians não vai fazer. Não Mas tem. Mas a possibilidade de empréstimo é estudada, então. É só assim. Aliás, abre aspas para a fonte uma fonte boa do Corinthians. De manhã aqui, ó. Cadê? Fonte boa? Quem é Vini Souza? O Mozart mandou aqui, eu não conheço. Ele é bom? É bom, eu bom acho jogador. Que ele seria titular, né, Hernan? Você pode confirmar em vários times do futebol brasileiro. Eu falei ele assim, foi muito bem no Sheffield, acho que pode me corrigir, mas ele Sheffield, da Inglaterra. Isso. Ó, eu mandei assim para a fonte do Corinthians. Tô com uma apuração aqui de que já tem uma oferta, aí coloquei verbal / feita por empréstimo do Vinícius Souza. Aí a resposta foi da fonte muito, muito, muito quente do Corinthians. Só cabe assim. Martínez e o Bidon, que é cada vez mais protagonista também, o Bruno Andrade. Aliás, ontem Bidon marcou, vinha meio apagado no jogo, mas enfim, o Bidon, como sempre, precisa de bola e tem muita bola para isso. A gente já falou aqui várias vezes que o Corinthians espera ali propostas entre 15 e 20 milhões de euros. Por mais que o Corinthians avalie o Bidon acima dos 20 milhões de euros, o mercado na Europa hoje, até por conta ainda de uma necessidade maior de melhores números para o Bidon, maior sequência, o mercado europeu não vai dar mais do que 20 milhões de euros pelo Bidon. Não que ele não custe isso, é um jogador até para custar mais no futuro. Mas tendo em vista o contexto na Europa hoje, os valores que se praticam na Europa para essa posição, jogadores com essas características, o perfil do jogador, acho muito pouco provável, apesar de eu gostar muito do Breno Bidon, tem muita qualidade, mas não vejo o mercado europeu hoje entregando mais de 20 milhões de euros pelo Bidon. O Hernan foi muito feliz quando começou a live dizendo que o Corinthians aguarda propostas e é um nome que evidentemente pode sair nos próximos dias ou nas próximas semanas, e por isso a busca por volantes. Já contratou, enfim, alguns jogadores ali para o eixo defensivo, agora busca o Vini Souza, que é muito bom jogador, aliás, 2 boas temporadas no futebol inglês. Na primeira ele foi rebaixado, mas individualmente teve muito destaque, e depois na segunda divisão, foi de fato um dos melhores jogadores, não à toa consegue depois essa negociação para o futebol alemão, mas é um Corinthians já se preparando para perder o Bidon, ou pelo menos agora, ou quem sabe no meio do ano. Há essa incógnita em relação ao Martínez, que aliás na sexta-feira falamos, o Corinthians se mostrava incomodado com a presença, enfim, com o dia a dia do Martínez na Venezuela.
é verdade, o Trump invadiu a Venezuela, levou embora o Maduro, o Martínez acabou permanecendo por conta de questões burocráticas, mas o Corinthians nunca enxergou no Martínez uma vontade profissional de voltar o quanto antes ao Brasil, ou se cuidar, ou se preparar, manter um diálogo frequente com a comissão técnica e com a diretoria. Então hoje o Martínez tem um futuro em aberto, o Bidon também. Então essa busca aí pelo Vini Souza faz sentido, amigos. O que eu tenho de informação do Corinthians é que, assim, a alta cúpula corintiana sabe que vai chegar proposta pelo Bidon agora nessa janela. Desde a época da Copinha, do ano passado, ele já era observado? Só que agora com essa evolução, com um gol no Clássico e tal, o que o Corinthians sentia do Bidon é que ele precisava dar um passo, subir uma prateleira em relação à atuação, em relação à postura dentro de campo e obviamente, ter números, né? Assistências e gols. Ele passa essa barreira a partir da final da Copa do Brasil, onde ele é protagonista. Sim. E ele ganha confiança. E ele é um jogador muito competitivo, né? Tanto que outros jogadores da posição, tipo o Carrillo, o Martínez, é mais marcador, é diferente do Bidon, mas ele sentiu que ele poderia perder espaço, e o próprio Dorival Júnior foi importante nisso, né? De colocar uma competitividade entre os volantes e segundo volantes, aqueles jogadores mais talentosos. E o Bidon foi respondendo muito positivamente, tanto que ele virou titular no Corinthians. Então, assim, hoje, o Corinthians, obviamente, não gostaria de se desfazer do jogador, mas se chegar uma proposta que for muito boa para o Corinthians, muito boa para o jogador, vende. Sabe por quê? O Corinthians precisa bater uma meta de vendas nessa temporada. 150 milhões. Então tem que vender. E até por isso está contratando gente também, né? Matheus Pereira, Vinícius Souza está negociando, então... O Alisson. O Alisson. São caras que o Bidon, por exemplo, o Bidon é mais um camisa 10 hoje. Mas ele tem... ele é 8-10, né? Bruno Andrade perguntando do Wesley, se o Wesley pode voltar. O que dá para dizer é que no Benfica caiu a negociação. O Al Nassr subiu, aliás, publiquei isso aqui em Portugal, depois publico também nas nossas redes, enfim, nas plataformas da ESPN, porque o Benfica tinha um acordo muito bem encaminhado com ele, Wesley, e com o Al Nassr, ia pagar ali mais ou menos 10, 12 milhões de euros. A questão é que o Al Nassr, acreditem se quiser, está preso no transfer ban, tem encontrado dificuldades financeiras para reforçar e melhorar o elenco. Olha só, quem diria, o Al Nassr, Arábia Saudita, com problemas, tendo ali alguns empecilhos, Jorge Jesus no Al Nassr, Cristiano Ronaldo e companhia. O Al Nassr pediu mais, cerca ali de 15, 16 milhões de euros, e por conta dessa mudança caiu o negócio do Wesley para o Benfica, só que o Wesley continua no mercado. Agora, se o Benfica não chegou aos 16 milhões de euros e o Wesley não sai por empréstimo, faz pouco sentido o Corinthians. Aliás, o Corinthians foi assunto porque o Wesley recentemente apagou, ou quase todas, ou enfim, muitas fotos dele no Al Nassr e publicou uma no Corinthians, e isso automaticamente criou ali um frenesim na torcida corintiana. O Wesley vai voltar, até porque o Corinthians busca, né, jogadores para aquela posição, tem um acordo encaminhado com o Caio César, continua buscando outros jogadores para essa posição, mas o que eu tenho do lado do Wesley é que não há nada de Corinthians. Há um amor, um carinho pelo Corinthians, mas hoje negociação com o Benfica caiu, o Wesley continua no mercado, só que o Al Nassr pede cerca de 15 milhões de euros. E se mais cedo a gente falou que o Vinícius Souza, o Vinicião, se for para o Corinthians é por empréstimo, porque o Corinthians não tem condições financeiras para pagar tanto, a verdade para o Vini Souza é a mesma verdade para o Wesley. Não vejo o Corinthians colocando 15 milhões de euros pelo Wesley. Então, Corinthians hoje não faz sentido, mas o Wesley está no mercado, o Al Nassr disponível para negociá-lo em definitivo. Essa história do Alisson, ela começa quando ele não tem tanta oportunidade com o próprio Hernan Crespo. Ele é um jogador que perde o seu brilho, perde a sua importância dentro do time. Um cara que a gente falava e obviamente nos bastidores a gente sabia dessa notícia, que ele poderia até
chegar numa pré-lista de seleção, estava numa pré-lista de seleção brasileira. Até porque esse brilho e esse protagonismo ele teve com o Dorival. Com o Dorival. E essa questão de pré-lista é quando o Dorival estava na seleção. Jogando ao lado do Pablo Maia. A dupla Alisson-Pablo Maia foi até durante muito tempo comparada com as grandes duplas de volantes que o São Paulo teve na história. Claro que um título fomenta isso muito. Mas o Alisson estava numa confiança muito grande. Ele tem uma lesão, é bem verdade, e ele se recupera dessa lesão e fica pronto. Só que quando ele volta, já perde muito espaço no time. Tenta ali nos treinamentos, no trabalho e tal, e foi perdendo muito espaço, não teve sequência. E isso vai deixando o jogador um pouco para baixo, né? O Alisson é um jogador que sente muito isso quando tá trabalhando e de repente não consegue buscar o seu lugar no time. O Alisson sempre foi titular em todos os times que ele jogou. E isso não é que ninguém quer cadeira cativa e tal, mas o Alisson acabou ficando um pouco fora dos planos do Crespo, quando tem o crescimento do Marcos Antônio, tem o crescimento do Bobadilha. Então, ele é um cara que fica batido? Ele sentiu muito o fato de ter chegado desde quase a seleção brasileira, campeão da Copa do Brasil, a reserva, terceira, quarta opção muitas vezes. Então o Alisson começou a ver possibilidades de respirar ares novos. E aí é quando entra o Dorival Júnior, que precisa de um jogador nessa posição, e aí começa uma conversa. Num primeiro momento, o São Paulo fecha a porta para o Corinthians. E o Corinthians começou a insistir muito na contratação. Então, o São Paulo vê o quê? Vamos fazer negócio. E aí propôs algumas trocas. Só que essas trocas foram frustradas. Martínez, Corinthians não estava afim de liberar, tem todo esse imbróglio que o Bruno explicou. Outros jogadores, tipo o Héctor Hernandes, o São Paulo não quer. Teve o Ranielli também, que o São Paulo tentou, mas o Ranielli é um jogador importante. Ontem ele começou como titular e foi bem. Porque quando o Crespo fala que não quer ninguém... Tem uma simbologia atrás dessa frase. E eu acho que é verdade. Eu tô imaginando, você tem a informação. Porque é claro que ele gosta. Eu acho que tem jogador do time titular do Corinthians claro, mas sabe que não vai sair. Mas não vai sair. É muito então, fácil assim, se falar, for pra, né? Exato. Assim, ó, o Alisson hoje, vamos falar assim, ninguém dentro do São Paulo pensa que o Alisson é um jogador que tá para negócio, que tá para. Ninguém vai depreciar o ativo, ainda mais um ativo importante como o Alisson, que é querido dentro do elenco, é um jogador muito dedicado, trabalha, se esforça, tudo. Só que a partir do momento em que tem uma insistência do Corinthians e um jogador que quer minutagens, você passa a olhar essa negociação como possível. Isso eu estou falando dentro do São Paulo, a visão da direção do São Paulo. Esse é um ponto. Do lado do Corinthians, quando o Corinthians fala, quero esse jogador e te dou esse aqui, exemplo, Héctor Hernandes, o São Paulo fala, gente, o Alisson não é um jogador que a gente está aqui afastado, que não está nos planos e tal. Isso. Então não vamos tratar com o mesmo valor de mercado um jogador que vocês não estão nem utilizando. Há mais de 6 meses que não entra. Peraí. Então, diante dessa ideia do São Paulo e diante dessa fala do Crespo, que é uma fala que vem embutido isso, o São Paulo e o Corinthians agora, aí é que vem a novidade, trabalham para um empréstimo do Alisson para o Corinthians. Ah, um empréstimo, então pode rolar. Sem jogador. Paga o salário aqui. Só ele indo pro... Não vai ser Jadson por Pato. Não. Até porque... A ideia é um empréstimo. Mas, cara, me estranha um pouquinho essa postura do São Paulo, porque, como o Hernan já falou, o Alisson foi muito importante pro São Paulo já. Foi. E agora ele tá sendo, entre aspas, não tô falando que ele tá sendo descartado pelo tricolor de uma certa maneira. Espaço. Mas, cara, o São Paulo já não tem tanto jogador no seu elenco. Vai descartar um jogador que foi importante um dia? Eu acho que era uma maneira de recuperar ele. Mas o Corinthians, a pedido do Dorival, que tá forçando muito essa negociação. Então vamos ver se vai andar. Só não sei onde ele vai se encaixar nesse meio, né? Porque tem o Ranielli, tem o Matheus Pereira, tem o Bidon. O Alisson é um jogador que te dá mais de uma possibilidade de jogar. O Alisson joga pelo lado do campo também. Joga, é verdade. O Alisson foi ponta no começo da carreira. Sim, no Cruzeiro, acho no Grêmio, né? Vasco, Vasco, verdade. Vasco, Cruzeiro. Então, assim, é um jogador que te entrega versatilidade. E o Dorival entende... mas é pedido do Dorival. Né? Claro, só a gente vê a importância que ele teve no São Paulo do Dorival. O Dorival entende que ele é um jogador que pode
recuperar a boa fase no Corinthians. Essa é a real. O Alisson viveu o melhor momento da carreira dele com o Dorival, né? Então eu acho que agora é um pedido muito grande. Acho que ninguém tem dúvida que pro Corinthians é bom. Você tem dúvida? Não, eu não tenho dúvidas. Eu vi nas redes sociais, a gente falando de redes, muitos questionamentos assim. Os torcedores corintianos falando assim, pô, como que eu vou querer um jogador que está sendo liberado pelo São Paulo no Corinthians? Mas eu discordo porque com o Dorival, o Alisson viveu o seu melhor momento. E é uma posição carente desde que o Maicon saiu também. Mas então a informação que o Hernan traz pra gente, Bruno Andrade, é que por empréstimo, a conversa agora então vai no sentido do empréstimo, já que troca por outro jogador não interessa ao São Paulo, como o Crespo deixou bem claro, Bruno. Sim, não interessa ao São Paulo porque os jogadores que o São Paulo teria interesse, aqueles mais parrudos, o Corinthians não topa negociar. O Ranieri, o Martínez, então faz muito mais sentido. O Alisson não se vê ali mais satisfeito no São Paulo. O Dorival quer o Alisson. Passa a fazer muito mais sentido uma negociação por empréstimo, o Corinthians tira proveito do jogador e o São Paulo consegue a valorização do jogador. Ok, é num grande rival, mas melhor no rival jogando do que em casa escondido sem ser aproveitado pelo Crespo. Então faz sentido, é o Corinthians buscando o Alisson, faz ainda mais sentido por ser Dorival Júnior, que catapultou o Alisson para outras dinâmicas e para uma atmosfera diferente em relação àquilo que ele vinha produzindo no passado, mas é isso, acho que é a melhor forma possível de todo mundo sair satisfeito, sendo que o São Paulo claramente não se mostra interessado em alguns jogadores que o Corinthians supostamente ou eventualmente colocou em cima da mesa, como é o caso do Héctor Hernandes, por exemplo. Só uma questão rapidinha aí sobre o Vini Souza, que é uma informação nossa do começo da live. Tô aqui trocando mensagens, enfim, com uma pessoa muito próxima ao Vini Souza, que coloca ali muitos panos quentes nessa situação, porque é um jogador que dificilmente o Wolfsburg, né? Porque aqui em Portugal, desculpa, é Wolfsburgo. Para nós no Brasil, Wolfsburg. Tem colocado muitos empecilhos, porque é um jogador que custou, me explicar agora, 15 milhões de euros mais 2 por objetivos, ganha um salário de aproximadamente 1 milhão de reais por mês. Então é só fazer as contas e tentar entender se o Wolfsburg vai fazer sentido para ele emprestar um jogador que pagou 17 milhões há pouco tempo, que tem um salário alto. O Corinthians não vai assumir esse salário. Claro que o Corinthians tem interesse, a informação do Hernan e também do Felipe, mas do lado do clube alemão, muita calma, porque é um processo muito complicado. Abrir mão do Vini Souza hoje para o Brasil é um cenário, eu vou dizer improvável, impossível não é, longe disso, mas hoje é um cenário improvável. O Corinthians talvez tenha aí que melhorar a estratégia ou subir números para conseguir essa negociação. Tá, a gente volta pro Corinthians mais pra frente, porque tem informação do quê, Felipe? É uma procura por pontas, beiradas de campo, que o Hernan tem, que um nome foi oferecido e outro nome que a gente apurou, que teve uma sondagem, mas é um negócio difícil. E além dessa história do Wesley, que o Bruno Andrade já trouxe pra gente. Quem que vocês estão apurando aí? Tá da cadeira? Tem cadeira agora, né, da apuração? A gente não testou ainda, vamos testar qualquer hora. O Corinthians, ele fez uma sondagem, tem um interesse inicial no ponta Gustavo Nunes, ex-Grêmio, atualmente no Brentford. Mas cabe salientar aqui, já deixar bem claro, é um negócio muito difícil de acontecer. Ele tá sem espaço no Brentford, mas ele é um jogador de um custo elevado. Então o Corinthians fez uma sondagem, tá no seu radar, mas é um jogador difícil, né, Hernan? E tem o outro que foi oferecido, que você falou no sábado, que é o Vitinho, ex-São Paulo, que hoje tá no Tijuana do México. Tá sem espaço, ele foi oferecido e o Corinthians analisa, né, Hernan? Cara, se a gente for pegar, vamos lá, hoje, com a realidade do Corinthians, de empréstimo, de salário baixo e tal, o Gustavo Nunes é um sonho. Eu ouvi até que assim, seria uma cereja no bolo das contratações do Corinthians. Mas o Bradford quer negócio, cara, assim, é bom que o Felipe tocou nesse assunto, mas é um assunto que, tipo, muito difícil de acontecer, né? A questão do Vitinho é mais fácil de acontecer, porque o Vitinho, ele é cria do São Paulo. Ele vai para o futebol mexicano e lá no futebol mexicano ele tem uma ascensão. Foi treinado pelo Jardine, no São Luís e tal. E aí agora ele chega no Tijuana. Existe a possibilidade do Tijuana emprestar o jogador. Então é aí que o Corinthians se empolga quando ele foi oferecido.
porque é um empréstimo que seria gratuito do Tijuana, viria de graça, e o Corinthians entende que o salário dele é um salário baixo. Então é um salário que daria para pagar. Hoje, o salário dele não bate nem 300. Então assim, não gosto de ficar falando muito de salário, porque o cara ganha em dólar, tem que fazer a conversão e também não, mas não não gosto. É o salário dos mais altos. Não é dos mais altos. Não é que nem do Bruno Vicari. Então assim, ele chegaria com mais facilidade. Mas obviamente não é do mesmo nível uma contratação do Vitinho hoje do que a do garoto do Brentford, o Gustavinho Nunes. Então assim, vamos pegar, é mais fácil do Vitinho acontecer, mas precisa passar pelo Dorival Júnior. Cobiçado pelo Corinthians nessa janela de transferências, o volante Vini Souza deixou o Brasil ainda jovem, acumula bagagem internacional e ganhou notoriedade fora dos campos. Com 26 anos, é natural do Rio de Janeiro e foi revelado pelo Flamengo e, embora tenha disputado apenas 8 partidas como profissional do clube, fez parte do grupo que conquistou títulos importantes da era Jorge Jesus, como o Brasileirão e a Libertadores de 2019. Assim, o Corinthians consultou a viabilidade de um empréstimo de Vini Souza, que tem um contrato até o meio de 2030. A possibilidade de voltar ao Brasil antes, rechachada pelo staff, passou a ser cogitada nas últimas horas. E aí, galera, o que vocês acham aí do Vini Souza aí no Corinthians? Jogador que pode estar pintando aí na equipe. Deixe seu like e vai Corinthians!